Graça e paz, meus amados, você que está nos ouvindo agora na live, em casa, que você nessa noite se sinta abençoado, que o calor do Espírito Santo possa inundar a tua vida neste momento. Eu queria que você pudesse abrir a sua palavra, a sua Bíblia, no livro de Gênesis, do capítulo 8, do versículo 19 e o versículo 20. Nós estamos distantes em corpo, mas estamos unidos em espírito. Estamos aquecidos no mesmo espírito. E temos a certeza que o Senhor vai ministrar uma palavra de fé, uma palavra de incentivo, uma palavra de libertação sobre a tua vida, do que se diz respeito à área familiar. Estamos na campanha da família de joelho. Como é que é? Joelho dobrado, família no altar. Amém, queridos? Vamos ler? Gênesis capítulo 8, do versículo 19 e o versículo 20. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto ao Senhor no altar. Versículo 21. E o Senhor cheirou suave cheiro. Amém? Eu quero nessa noite pregar uma palavra com um tema, dentro do tempo que eu tenho, como o altar tem resposta para a sua família. Eu queria que você, mesmo em casa, estivesse interagindo com a gente nesse culto online. Você pudesse dar um joinha aí, você pudesse aí colocar um coração, porque nós estamos unidos na mesma fé. E a palavra a qual vai ser mencionada, a qual o Espírito Santo colocou ao meu coração, é para dizer que o altar tem resposta para a tua casa, o altar tem resposta para a sua família, o altar tem resposta para os teus filhos, o altar tem resposta para o teu casamento, o altar tem resposta para a tua vida financeira. Ainda no momento de crise, ainda no momento de calamidade, ainda no momento de epidemia, o altar tem resposta para a tua casa, o altar tem resposta para a tua família. Quando nós olhamos esse texto, todos nós conhecemos e sabemos muito bem que Gênesis vai relatar o início de todas as coisas. Mas pastor Marquinho, pastor Cristiano, os demais pastores, os demais obreiros, quando nós olhamos para Gênesis do capítulo 7, nós vamos ver que o mesmo livro, o livro que dá início a todas as coisas, é o mesmo livro que destrói todas as coisas. Quando nós chegamos, pastor Poli, quando nós chegamos dentro do capítulo 8, nós vamos ver que houve um tempo que tudo se iniciou, e houve um tempo que tudo foi destruído, mas houve um tempo para um recomeço, para uma família, e um recomeço para uma história. Mas é o mesmo livro, é o mesmo cenário da sua casa. O momento de calamidade chegou, o momento de crise chegou, mas a crise, ela não vem para revelar quem nós somos, a crise vem para revelar daquilo que nós somos feitos. Porque é no momento da crise que nós temos que se reinventar. Quando nós vamos ver, dentro do momento da destruição do capítulo 7, nós vamos ver que Noé, ele vai se reinventar dentro da arca. Porque a arca, pastor Marquinhos, era um local hostil. E parece que o cenário era o mesmo de hoje, porque nós estamos no momento de crise e estamos no momento hostil. Mas foi um momento hostil dentro da arca, a qual Noé vai se reinventar. Noé estava vivendo com a sua família dentro da arca, mas Noé também estava vivendo com animais dentro da arca.
E Noé estava num momento de quarentena. O cenário parece o mesmo. Parece o mesmo cenário. Momento de quarentena, as pessoas isoladas de outras pessoas, só convivendo dentro da mesma casa. Mas convivendo dentro da mesma casa, existem casas nesse momento que estão agoniados. Existem casas nesse momento que estão no momento de colapso, momento de crise. E como dentro da crise a gente se reinventar? Nós vamos ver aqui hoje, dentro do momento que você está passando, talvez, as tuas orações não têm chegado ao coração de Deus no que se diz respeito ao que você pensa. Mas acontece que Daniel orou, houve um tempo para a qual a resposta de Daniel vinha ao coração de Daniel. Por quê? Porque na realidade Daniel precisava ter um relacionamento íntimo com Deus. Dentro deste momento de quarentena, é a qual o Senhor tirou para que as famílias possam entender que é descendo a qual nós temos condições de um dia subir e vencer. Porque o primeiro processo das famílias do homem de Deus é andar de joelho. Existem muitas pessoas nos dias de hoje que estão andando muito de pé. É tempo da gente voltar a andar de joelho, porque andar de joelho fala de submissão ao Deus que tudo pode, submissão ao Deus de todas as coisas. Quando nós vamos ver os versículos a qual nós lemos, nós vamos ler aqui que a Bíblia vai dizer, aparecendo aqui a palavra Senhor. Essa palavra Senhor aqui, ela quer dizer Iavé. Iavé vai se manifestar no momento de calamidade para Noé. Mas acontece que o versículo a qual nós lemos, nós vamos perceber que aqui a família de Noé sai de dentro da arca. Eu queria que você que está em casa repetisse junto comigo o seguinte: a família de Noé saiu de dentro da arca. De igual forma, a sua família vai sair desse momento a qual está vivendo. Quando nós olhamos para este texto, porque o altar tem resposta para as nossas famílias, nós vamos perceber que Noé sai de dentro da arca. E o que Noé vai fazer? Vai preparar um altar. Porque o altar era o lugar de referência para as novas famílias que iam se levantar depois do momento de crise. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. É a tua vida com Deus, a tua confiança em Deus, a tua fé em Deus e a tua vida no altar que vai fazer você permanecer de pé como família. Porque a Bíblia vai dizer que sai Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noivas. O número 8 na Bíblia me aponta para recomeço. O mesmo livro que destruiu tudo, o mesmo livro que inicia tudo, destrói tudo, mas tem um recomeço. O número 8 aponta para recomeço. Ei, deixa eu vir aqui, como eu vim aqui como profeta de Deus, para dizer para você o seguinte: existe um recomeço para a tua vida nessa noite. Existe um recomeço para a tua vida nesse momento. Não se perdeu e nada saiu do controle de Deus. Deus está no controle da tua família. Deus está no controle da tua história. Mas a Bíblia vai dizer que quando Noé sai de dentro da arca, o que Noé vai fazer é preparar um altar. A Bíblia vai dizer que Noé edificou um altar. Quando a Bíblia vai dizer que Noé edificou um altar, a Bíblia está dizendo que Noé organizou um altar. Porque edificação me aponta para organização. Não tem como eu levantar uma vida estando no altar de Deus, a minha família, conduzir a minha família ao altar de adoração, o altar de submissão, o altar de dependência, o altar de provisão, sem que antes eu me organize como família. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Nesse tempo de edificação que aponta para a organização, é tempo das famílias se voltar para a mesa.
Porque mesa me aponta para transparência. E uma família que está localizada na mesa, ela vai quebrar todas as indiferenças dentro da casa, as indiferenças dentro da família. Porque mesa me aponta para nitidez, pastor Cristiano. Ei, como está você dentro da tua casa nesse tempo de quarentena? Está resgatando alguns valores primários, comunhão da família. Mesa me aponta para comunhão. Mesa me aponta para transparência. É na mesa que a gente bota o papo em dia. Noé vai dizer que Noé, ele vem edificar um altar. A Bíblia vai dizer, o nome Noé, ele me aponta, o nome Noé no hebraico quer dizer Noash. Noash me aponta para descanso, repouso e alívio. Ei, Deus está falando para você que as famílias que entendem que o altar é lugar de resposta, a Bíblia está dizendo que há alívio para a tua vida. A Bíblia está dizendo que há descanso para a tua casa. A Bíblia está dizendo que há repouso no momento de calamidade, no momento de dor para a tua família. Oh! Mesmo no momento de crise, no momento de escassez, o Senhor está falando, há alívio para as famílias do ministério Sarando a Terra Ferida, e há alívio para todas as famílias da terra. A Bíblia vai dizer que ele levanta um altar. A primeira coisa que Noé vai fazer é edificar. Edificar é organizar, e edificar também, organizar me fala de envolvimento. Não tem como as famílias estabelecer um novo tempo, um tempo de crescimento, um tempo de organização, se eu não me envolver com o altar. O altar me aponta para a palavra de Deus. Não tem como as famílias nos dias de hoje ter resposta, se as famílias nos dias de hoje não vai executar aquilo que a palavra direciona. Mateus 6,6. Quando a Bíblia vai dizer entrar no quarto, então está falando de local secreto, está falando de intimidade com Deus. É tempo da gente resgatar a intimidade com Deus, porque o altar te conduz a um lugar de intimidade como família. Quando a Bíblia vai dizer que ele vai organizar um altar, presta bem atenção, porque no recomeço para as famílias, Noé vai se envolver com o altar. A primeira coisa que ele faz quando ele sai da arca é ele entender que a vida dele, a família dele, tinha um lugar para iniciar uma nova história. Ei, Deus está apontando para você, para a tua casa e para a tua família, e está dizendo o seguinte: para que eu possa recomeçar uma nova história, eu tenho que entender que a minha família depende do altar de Deus. Porque como Noé, ele ia se reinventar na totalidade, sem que ele tivesse um local de partida, um marco sobre a sua vida. Todas as famílias precisam de um marco sobre a tua vida. O altar é o marco para a nossa casa. O altar é o marco para que as famílias da terra tenham um recomeço de uma nova história. As famílias têm que entender que o que Noé fez não foi simplesmente para resgatar a casa dele, foi para resgatar todas as famílias da terra, porque o próprio Senhor falou que não destruiria mais as famílias, mas não destruiria mais. Está escrito aí no versículo 12. Noé, na verdade, vai nos apontar para que a nossa família tenha a bênção de Deus. Nós precisamos do altar de Deus. O altar de Deus, pelo menos, me aponta para 4 pilares. O primeiro pilar que o altar de Deus vai me apontar é o altar da direção. Porque a obediência me aponta para a direção. O primeiro pilar é a direção. Se lembra de uma certa mulher, uma viúva? Ela tinha uma família e tinha que levar sustento para sua casa. Mas ela não tinha
a direção. O que é que ela faz? Ela vai no altar de Deus. Ela vai ao homem de Deus. Um homem de Deus que era temente a Deus, temente à palavra. Uma outra coisa que também me faz lembrar aqui é de Naamã. Porque o altar me aponta para a direção. Naamã precisava de uma direção sobre a tua vida. Porque Naamã tinha uma doença alojada sobre a tua vida, que trazia transtorno para uma casa, que trazia transtorno para uma família. O que ele vai fazer? Ele vai ao homem de Deus, ele vai ao profeta, porque altar me aponta para a direção. Naamã precisava de uma direção para a sua vida, mas o erro de Naamã foi tentar negociar com o altar. Se o altar tem direção, eu não posso negociar com o altar. Talvez existem famílias que não têm alcançado aquilo a qual eles têm buscado em Deus, porque eles estão negociando com o altar de Deus. Ei, nesse tempo de quarentena, Deus está falando contigo. É o tempo da gente não negociar mais com o altar, porque não tem como negociar com o altar. O altar, ele tem direção para a minha casa, direção para a minha família. Quando nós olhamos para o texto, vamos perceber que esse altar também tem provisão. Provisão para a minha casa, provisão para a minha família. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero te dizer que a provisão de Deus vai chegar sobre a tua família, que a provisão de Deus vai chegar sobre a sua casa. Aonde havia enfermidade, a provisão de Deus vai vir sobre a tua vida. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Se lembra lá de João capítulo 1, no versículo 14? Quando o verbo era carne e agora veio habitar no meio de nós. Quando o verbo era carne e agora esse mesmo verbo, o próprio Cristo, veio viver no meio de nós, ali me aponta para a provisão. Porque aonde havia escassez, agora não há mais escassez. Eu acho que você não entendeu esse negócio estando em casa. Eu quero te dizer que o Pai nosso que está no céu, Ele agora vai vir sobre a tua casa, Ele vai inundar a tua casa, e aonde havia escassez, não vai haver mais escassez, não vai haver mais escassez na tua família, porque agora o Pai vem morar na tua casa. Aquela mulher, a viúva, ela entrou no quarto, e no quarto houve a manifestação da providência, porque altar me aponta para providência. O que você tem necessitado do altar? Eu quero te dizer que nesse altar, o altar de Deus, ele tem resposta para a tua família, resposta para a tua casa, e hoje vai inundar um milagre sobre a tua família, inundar um milagre sobre a tua casa. Você não está sozinho nessa, porque o altar, ele tem resposta para a sua casa, resposta para a sua família. É só você obedecer a direção que o altar está te dando. Noé entendeu isso, porque Noé vai estabelecer um altar para que a família dele pudesse ser abençoada. O altar na família de Noé apontou para um recomeço, e eu tenho a certeza que você espera um recomeço de uma nova história sobre a tua casa, uma nova história sobre a tua vida. O altar também me aponta para a submissão. O que é submissão? É obediência à palavra. Todas as famílias têm que ser obedientes à palavra. O altar me aponta para a submissão. Por quê? Porque quando Noé sai de dentro da arca, a primeira coisa que ele faz é estabelecer um altar. Ele foi submisso à direção que o céu tinha dado para a casa dele. Então, se lembra de Sulamita? Sulamita, na realidade, entendia
que ela teria que fazer alguma coisa por aquele homem de Deus. O que ela faz? Ela prepara um quarto para o homem de Deus. O que me chama a atenção, pastor Poli, é que essa mulher poderia preparar um altar para o profeta atrás, do lado direito, do lado esquerdo, ou poderia preparar na frente. Mas essa mulher era uma pessoa inteligente, porque ela sabia que o altar tinha resposta para a vida dela. Então ela entendia que ela teria que ser submisso ao altar, submisso à palavra de Deus. O que ela faz? Ela prepara um quarto para o profeta em cima, porque ela entendia que o altar, entendia que o homem de Deus representava a Deus. Então ele teria que estar em cima e ela teria que estar embaixo. Aí me aponta para a submissão à direção que vem do altar. A submissão daquilo que o altar tem decretado. Se o altar decretou bênção sobre a tua vida, é isso que você tem que receber. Porque nós não andamos pelaquilo que vemos, nós andamos pelaquilo que cremos. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 5, versículo 7. A Bíblia vai dizer em Marcos 9, 23, que tudo é possível àquele que crê. Aquele que é submisso ao altar é porque ele acredita na palavra, ele acredita no decreto que sai do altar. Essa mulher, existia uma área da vida dela que precisava do agir de Deus. Entende que a submissão ao altar, porque quando ela prepara um quarto para o altar sobre a casa dela, essa mulher entendia o seguinte, que no tempo da Palestina, nos tempos remotos, a parte de cima de uma casa era o lugar de intimidade das famílias. Tudo aquilo que as famílias tinham para se alegrar, elas subiam para o cômodo de cima. Então ela entendia que aquele cômodo era um cômodo de intimidade para a casa, intimidade para a família. Então o que ela faz? Ela leva o profeta, ela leva a Deus para o melhor lugar que ela tinha na casa. Ei, Deus está falando para você o seguinte: você tem que colocar a palavra de Deus no melhor lugar que a sua casa tem. E qual o melhor lugar que a sua casa tem? É o coração. Porque o seu coração vai irradiar a bênção de Deus para toda a sua família. Ela vai estabelecer, porque ela entendia o que era submissão. Submissão à palavra, submissão ao altar, submissão ao profeta de Deus. Nos dias de hoje, é noite da gente resgatar a submissão à palavra, porque a palavra, ela tem decreto de bênção sobre a nossa vida, decreto de vitória sobre a nossa casa. Em Crônicas, capítulo 2, do versículo 15, vai nos apontar a Bíblia dizendo que os olhos do Senhor e os ouvidos do Senhor estão atentos à oração que é feita onde? Na casa. Porque Ele escolheu essa casa e santificou. Quando diz que Ele escolheu e santificou, está querendo dizer que Ele separou as famílias da terra para ser abençoada. Você acredita nesse negócio? Está no texto. A palavra tem direção. Ele escolheu as famílias, Ele santificou. Santificação me fala de separação. A graça, ela vai se manifestar sobre as famílias da terra, porque a graça se suporta de pé. A graça de Deus vai entrar na tua família. A graça de Deus vai entrar na tua casa. Recebe a graça de Deus, porque a graça te sustenta de pé como família. Noé entendia isso. Noé precisava de repouso, porque o nome Noache me aponta para repouso. Ei, talvez você está buscando descanso no momento de tempestade, porque o altar,
Ele tem resposta para a tua casa e decretar descanso sobre a sua família. Noé teve que se reinventar porque ele entendia que o Senhor Yahvé era descanso para a família dele, descanso para a casa dele. Há repouso seguro, há repouso de Deus sobre a tua casa. O altar também me aponta para responsabilidade. Você entende o que Deus está falando com a tua família? Tu entende o que Deus está falando com a tua casa? Eu estou sendo bem sucinto na palavra, bem curto e direto e objetivo na palavra. O altar, ele tem responsabilidade. Se lembra de Ana? Ana faz um voto aonde? No altar de Deus. Depois Ana volta para sua casa, porque o profeta tinha já dado a palavra. O profeta estava onde? No altar. Tinha dado o decreto que ela teria filho. Não é isso que está na palavra? Em Samuel? A Bíblia vai contar que Ana vai ter um filho. Todos nós sabemos muito bem que para um filho desmamar eram 3 meses. Repete aí na sua casa, 3 meses. Não se esqueça que o altar, ele tem resposta para a sua casa, desde o momento que você entenda que você tem que obedecer a palavra. 3 meses para desmamar um filho. Mas qual é a atitude de Ana? Ana vai desmamar o seu filho com 2 meses. Por quê? Ana entendia que aquele que faz voto no altar tem que ter responsabilidade com o altar. Noé, quando sai de dentro da arca, a primeira coisa que Noé vai fazer é estabelecer o altar por causa da responsabilidade. Ei, famílias da terra, a Bíblia está querendo dizer para você que é tempo da gente retornar com a responsabilidade sobre as nossas famílias. Deus está separando esse tempo, porque é um tempo de intimidade. É um tempo de responsabilidade com a nossa casa. É um tempo da gente conduzir as nossas famílias para um novo tempo, um tempo de bonança, um tempo de crescimento. Quando tudo isso passar, Deus vai ter crescimento sobre a tua família, crescimento sobre a tua casa. Ana, ela vai desmamar o seu filho antes do tempo, porque ela entendia sobre a questão da responsabilidade. Ela retorna com seu filho para o altar. O que me chama a atenção na vida de Ana, que Ana não tinha o porquê retornar para Siló por agradecer, alguma coisa para agradecer. Ela não tinha nada para agradecer. Mas por que Ana faz isso? Porque Ana entendia a responsabilidade que ela tinha no altar. Ana não estava condicionada ao momento que ela estava vivendo. Ana não estava condicionada ao momento que ela estava vendo. O momento para Ana era caótico, porque Ana era zombada, Ana era criticada. Mas existe muito nos dias de hoje que estão aprisionados em prisões sem muro. Estão aprisionados em prisões sem muro. Ei, deixa eu te falar uma coisa para você. A última palavra, ela vem do Senhor. Você não está condicionado a uma prisão. Por quê? Porque na realidade a palavra diz que Ele te conduziria por pastos verdejantes. Devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Mas Ana entendia da obediência que ela tinha no altar. Ela entendia da obediência que ela tinha no altar. Ei, ela não tinha motivo para poder retornar e agradecer, mas ela tinha uma vida de responsabilidade no altar. E a vida de responsabilidade no altar foi a resposta para a casa dela. Ei, Deus está falando para você como família, porque se a tua família, você estiver de joelho, a tua família vai estar de pé no altar. Eu te convido nesta madrugada como profeta de Deus,
para que você retorne ao tempo de você entender que você tem que clamar de joelho, porque se você estiver de joelho, a sua família, ela vai estar de pé, porque o joelho é o segredo para as nossas famílias estar de pé. Ei, vamos retornar ao tempo da oração, ao tempo do clamor, ao tempo da súplica, ao tempo da adoração, porque o altar vai vir com resposta para a tua casa, o altar vai vir com resposta para a tua família. Receba de Deus a cura, o milagre, a salvação sobre a tua casa. Oh, calarabá, choquei, malarabá, manaraçu, querer, malarabandarabá, show. Queridos, é tempo da gente resgatar. Noé foi esse homem. Por Noé ter uma vida estabelecida no altar, toda a história da família de Noé foi totalmente transformada. Deus está falando para você o seguinte: como as famílias de Noé teve um recomeço na história, eu estou falando para você que também tem recomeço para a tua história, recomeço para a tua caminhada. Talvez você, por algum motivo, se afastou dos caminhos do Senhor. E esse é um motivo, essa é uma grande oportunidade para que você possa retornar para os caminhos do Senhor. Quer resposta? Quer provisão? Entenda que o caminho de provisão é um caminho de obediência ao altar de Deus. Receba essa palavra no teu coração. Que você seja ricamente abençoado. Que Deus possa te proteger. Que Deus possa te abençoar. Receba aí agora o milagre. Receba aí o sopro do Espírito Santo. Receba aí o envolvimento das coisas de Deus sobre a tua casa. Deus está agora mandando cura sobre a tua família. Cura na alma. Deus vai curar pessoas agora. Porque o altar me aponta para um novo tempo. Você acredita nisso? Você acredita? O altar te aponta para isso, um recomeço. A tua vida não acabou ainda. Deus está falando. O altar restabelece um tempo para você. Porque o altar não retira, o altar devolve. Receba aí tudo o que você necessita. Receba aí tudo o que você precisa. Seja curado, seja envolvido pela glória de Deus. A crise, ela não vem sobre a tua vida para dizer quem você é. A crise vem sobre a sua vida simplesmente para dizer daquilo que você tem. A crise são para todos porque o sol era para todos. Mas tudo vai depender da condição a qual você está. Porque eu preciso alinhar a minha visão. Eu preciso me conectar com o céu para extrair do céu aquilo que a terra necessita.